estejam aproveitando nosso curso até agora. Ele foi feito com muito carinho. Eu tenho a honra de apresentar para vocês nosso próximo palestrante. Ele que é graduado em Medicina pela Escola de Ciências Médicas de Alagoas, atual Uncisal, tem especialização em doenças infecciosas parasitárias também pela Uncisal, é médico da Estratégia de Saúde da Família e também do Hospital Elvio Alto, coautor do livro Antibióticos e Quimioterápicos Antimicrobianos e ex-professor assistente do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da Uncisal. Com vocês, o Dr. André Beltrão Lessa Constante. Bom, eu queria agradecer ao convite da Liga de Clínica Médica, da UFAL, para participar desse evento sobre um tema extremamente importante, que é a abordagem e o manejo clínico de antibióticos. E a gente vai começar hoje falando sobre macrolídeos. Bom, antes de entrar no assunto propriamente dito, eu gostaria de enfocar esse tema, que é um tema muito importante com relação à resistência bacteriana, que é um problema muito importante, é uma situação muito preocupante, que a gente tem que aprender a lidar com ela, certo? E procurar fazer e mitigar os seus efeitos deletérios com relação à terapêutica humana no uso de antimicrobianos. Você vê, são matérias, vamos dizer, que são extremamente atualizadas, matérias datadas agora de 25 de março, né, falando como o uso excessivo de antibióticos leva à explosão de superbactérias. Então, isso é um tema que tem sido pautado com muita frequência, devido à importância e os riscos, vamos dizer, que isso pode ser inerentes à atividade humana. Bom, isso aqui é um documento, certo, da Organização Mundial de Saúde, que fala sobre um futuro sombrio pelo risco trazido das chamadas superbactérias. A OMS, ela estima que, caso nada seja feito, que a gente não mude a trajetória atual, certo, a partir de 2050, 10 milhões de pessoas morrerão por ano em decorrência de infecções causadas por superbactérias. Hoje esse número é bem menor, mas é um número bem expressivo, na ordem de 700 mil pessoas por ano morrem por infecções causadas por essas bactérias com padrão de resistência muito elevado. As perdas financeiras globais, caso nada seja feito e a projeção atual se mantenha, são estimadas em 100 trilhões de dólares a partir do ano de 2050. Então, a soma para mais de vultuosa com relação aos gastos que se farão necessários para fazer frente a esse problema. Isso, certo, faz com que se busque alternativas e foram criados, entre outras coisas, isso é uma matéria do Financial Times, também datada desse mês, do mês passado, dia 10 de julho, onde foi criado um fundo que terá $1 bilhão para combater exatamente o surgimento e o crescimento dessas chamadas superbactérias, com desenvolvimento através de laboratórios farmacêuticos para criar novos antibióticos que possam fazer frente contra essas bactérias resistentes aos antibióticos atualmente empregados. E aí você tem, com relação à resistência bacteriana, você tem uma série de fatores, alguns que não são inerentes à nossa atividade médica, né, à nossa atividade de medicina humana, alguns são inerentes à atividade de medicina veterinária, entre outros fatores. Mas existem dois que eu quero citar aqui, que são muito importantes, é o chamado o fraco desenvolvimento de drogas antimicrobianas, e aquele fundo que a gente acabou de citar foi criado exatamente para investir, certo? Para estimular as indústrias farmacêuticas a abordarem isso, porque os antibióticos são das poucas, se não a única droga que já nasce com prazo de validade, certo? Contado. À medida que você lança um antibiótico, que você joga esse antibiótico no mercado, ele começa a perder eficiência desde o dia que ele entra no mercado, que ele entra em utilização. Você não observa isso com relação às outras drogas. Você tem até o desenvolvimento de drogas novas com um efeito melhor, com menos efeitos adversos, mas aquela que foi lançada anteriormente, desde que não seja um antibiótico, ela não perde a sua efetividade, ao contrário do que acontece com os antimicrobianos. E outra situação muito importante é essa aqui, que é o chamado uso inapropriado de antimicrobianos na medicina humana. Isso está ligado diretamente a nós, profissionais médicos, prescritores com relação a essas drogas. Então, a gente escuta muito a frase chamada de uso racional de antibióticos. Talvez fosse melhor a gente dizer ou falar prescrição racional de antimicrobianos. Afinal de contas,
A gente sabe que nem todas as vezes essa premissa é respeitada, mas de alguns anos para cá, as drogas dessa classe, os antibióticos, todos eles são de medicação de receita restrita. Então, cabe ao profissional médico fazer essa prescrição. Então, em teoria, só o profissional médico pode fazê-lo, o odontólogo também, mas essa receita tem que partir de um profissional médico. E a gente sabe que, muitas vezes, esse próprio profissional médico, ele não faz um uso muito adequado, nem muito racional dessa arma antimicrobiana que a gente dispõe. Então, cabe a nós essa responsabilidade, certo, com relação ao uso adequado e racional dessas drogas e do arsenal terapêutico que nós temos em mãos. Para isso, a gente precisa conhecer, certo? A gente precisa conhecer sobre o comportamento dos antimicrobianos, suas indicações e todas as possibilidades para que a gente possa usar essas armas terapêuticas de maneira mais adequada e quando elas se fizerem necessárias. Bom, agora a gente entra no assunto em questão. Tá? Os macrolídeos, a família dos macrolídeos, são antibióticos que se caracterizam pela presença do chamado anel lactânico macrocíclico. Essa estrutura aqui que está sublinhada, que é a estrutura central de todo macrolídeo. Todo antibiótico desta família tem que ter essa estrutura central. Da mesma forma que o caracteriza os antibióticos beta-lactâmicos é a presença do anel beta-lactâmico, aqui o que vai caracterizar uma droga e ela poder ser chamada de macrolídeo é a presença do chamado anel lactânico macrocíclico. E ao redor desse anel vão sendo acrescidos alguns radicais e você vai tendo os componentes diferentes da família. Como o próprio nome da família já diz, quando a gente fala de macrolídeos, isso dá a ideia de substâncias de alto peso molecular. São substâncias grandes, né? A gente observa aqui a massa molecular, por exemplo, de um macrolídeo, ela está em torno de 733,86 gramas por mol. Já uma benzilpenicilina, essa massa é de 334, então ela é praticamente a metade, um pouco menos da metade da massa do macrolídeo. Isso, a princípio, pode parecer um detalhe sem muita importância ou um detalhe para quem gosta de estudar do assunto, mas isso tem repercussões no emprego clínico do antibiótico. Qualquer antibiótico que precise ultrapassar barreiras, entre outras coisas, ele deve ter um baixo peso molecular, ele deve ter uma molécula pequena para que ele tenha facilidade de ultrapassar essas barreiras. Então, isso é uma das características que esse grupo de antibióticos dessa família, eles têm. Eles têm um alto peso molecular, uma estrutura química grande, pesada, isso vai dificultar ele fazer a ultrapassagem de barreiras e a gente vai ver mais na frente que isso tem consequências com relação às indicações, algumas limitações de indicações para o seu uso clínico. Bom, e aqui a gente cita os principais componentes. O principal e o primeiro que a gente fala não poderia deixar de ser que é a eritromicina, que foi a droga protótipo, foi a droga precursora com relação aos macrolídeos, e ela foi logo depois do seu descobrimento, que se deu em aproximadamente 1952, ela foi secundada por um grupo grande de outros antibióticos macrolídeos, mas que não tiveram importância do ponto de vista clínico, terapêutico, foram drogas que não tinham vantagens adicionais com relação à droga precursora. Então, alguns chegaram a ser lançados, outros não. Aqueles que foram lançados caíram logo em desuso porque não adicionaram nada o que a eritromicina já fazia. E aí se passaram 30 anos. Depois da eritromicina, veio a espiramicina, a miocamicina, e depois de 30 anos, nada tinha mudado com relação à família desse grupo de antibióticos. Até que no início da década de 80, surgiram os chamados, na época, novos antimicrobianos da classe dos macrolídeos, onde você tem a roxitromicina, claritromicina e a azitromicina. A roxitromicina está com destaque aqui negativo, destaque menor, porque no nosso país ela praticamente não teve utilização. Chegou a ser lançada, mas foi utilizado muito pouco, ao contrário do que acontece com relação à azitromicina e à claritromicina. E o desenvolvimento dessa família não parou. Né? Até porque a gente acabou de falar de padrão de perfil de resistência antimicrobiano. E isso faz com que os laboratórios tenham buscado novas alternativas para fazer frente, certo, àquelas bactérias que deixam, né, de responder à terapêutica com os antibióticos antigos já lançados. Então, surgiram posteriormente a diritromicina e a telitromicina, e estamos na expectativa da chegada de um novo macrolídeo, que ainda se encontra em fase de testes, esperando lançamento, que é a solitromicina.
Com relação ao mecanismo de ação, certo? Todos os macrolídeos, do primeiro aos últimos lançamentos, eles são antibióticos bacteriostáticos, certo? Que atuam sobre o processo de síntese proteica. Eles inibem a síntese proteica. Então, para nós, profissionais médicos, prescritores, só essa informação ela não basta. A gente precisa saber um pouquinho mais. Então, eu preciso saber que, além dele ser o inibidor da síntese proteica, dessa forma bacteriostática, eu preciso determinar que eles agem especificamente sobre a subunidade 50S do ribossomo. E isso tem importância à medida que eu vejo esse quadro aqui, tá? E eu vejo os diversos antimicrobianos com as suas diversas formas de atuação, e a gente observa que outros antimicrobianos também agem sobre a mesma subunidade 50S. Além da eritromicina, eu podia citar o clorafenicol, que é um antibiótico hoje muito pouco usado na nossa prática médica, exceto em algumas situações muito específicas, em unidades de terapia intensiva, e as chamadas lincosaminas, a clindamicina e a lincomicina, que atuam exatamente no mesmo local e da mesma forma que a eritromicina e os demais macrolídeos. Por aqui, isso já passa a ideia, a gente já consegue perceber que eu não posso fazer uma associação de dois antibióticos que atuam especificamente da mesma forma sobre o mesmo local, sob o risco de eu não ter aqui o que se espera quando você faz uma associação de antimicrobianos. Quando você junta dois antibióticos, você espera, no mínimo, uma situação de sinergismo, um antibiótico potencializando a ação do outro. Aqui, nesse caso, isso não vai acontecer, porque se eu fosse associar um macrolídeo com uma lincosamina, a única somação de efeito aqui que eu teria seria de efeito adverso. Tá? Porque um dos dois iria se ligar à subunidade 50S, eles iriam competir pelo local de atuação do antimicrobiano, certo? E o primeiro que se ligasse, o outro não ia conseguir exercer seus efeitos antimicrobianos. Então, você só ia somar efeito adverso. E isso não é de maneira nenhuma interessante para esse tipo de associação. Então, daí a importância da gente conhecer um pouco mais a fundo, certo? Não só o fato de um antimicrobiano ser bactericida ou ser bacteriostático, mas aonde especificamente ele atua, para que eu possa, com base nessas informações, certo, tirar proveito, às vezes, de 2 ou 3 antibióticos em associações que atuem por caminhos diferentes, e aí eu tenho uma potencialização da atuação desses antibióticos. Com relação à resistência aos macrolídeos, certo, se conhece 4 tipos de situação de resistência bacteriana, seja por alteração no ponto de ligação da droga, alteração do alvo, ele muda o local de ligação do antimicrobiano, ele não consegue mais se ligar, aquela subunidade 50S. Existe a possibilidade ainda de inativação enzimática, a bactéria passa a produzir determinadas enzimas que quebram a molécula do antimicrobiano em questão. Existe outra situação também que é a chamada bomba de efluxo, pelo modo de agir do antibiótico, especificamente aqui dos macrolídeos, a gente já viu que são antibióticos que precisam penetrar no interior da célula bacteriana para se ligar ao ribossomo, que é uma estrutura interna, e a partir daí exercer os seus efeitos. Então a bactéria aprende que antes, depois desse antibiótico penetrar, antes que ele se ligue à subunidade 50S, eles ativam essa bomba de efluxo e eles expulsam esse antimicrobiano do interior da célula bacteriana. Outra possibilidade é a chamada impermeabilização da membrana. Eles fecham os poros por onde esse antimicrobiano consegue penetrar, e aí ele nem chegar a penetrar consegue. E aí você não consegue, logicamente, ele não vai conseguir se ligar à subunidade 50S, que é uma estrutura interna. Há um aumento relatado, certo, de resistência, notadamente, certo, sobre o estafilococo com relação ao Staphylococcus aureus, o pneumococo e o Haemophilus influenza, notadamente, certo, com maior incidência aos componentes mais antigos. Tá? Mas aí não é grande demérito, porque Staphylococcus aureus é uma bactéria que todos nós conhecemos, que é uma bactéria problema, é uma bactéria problemática exatamente pela essa facilidade que ela tem de aprender, certo, a resistir a vários antibióticos diferentes. Inclusive alguns antibióticos que foram criados especificamente por esse padrão de resistência do Staphylococcus, como a gente observa com relação à oxacilina. Hoje já existe um perfil de resistência muito grande a esse beta-lactâmico, que foi criado especificamente por conta do Staphylococcus, que deixou de ser sensível
há muito pouco tempo, logo depois da chegada das penicilinas naturais. Esses 3 agentes aqui são os principais causadores das chamadas pneumonias comunitárias. Então, a gente já tem aqui a noção de que é contraproducente você tentar abordar uma pneumonia, mesmo uma pneumonia leve, comunitária, com drogas macrolídeos, da família dos macrolídeos, que sejam de uma amostragem ou de um grupo mais antigo, especificamente falando da eritromicina. Hoje você não tem segurança em fazer abordagem com ela. E aqui a gente começa a falar da própria eritromicina em si. Ela foi um antibiótico descoberto em 1952, ela é obtida naturalmente através de cultivos de um fungo, que é o Streptomyces erythraeus. Está aqui a formulação química da eritromicina, com a presença da estrutura central, que é um anel lactânico macrocíclico. E da forma que você obtém nas culturas, né, nos tambores de cultura desses fungos, você vai obter uma substância complexa que nós chamamos de eritromicina básica, que é formada por 3 subfrações. A subfração A, subfração B e a subfração C, sendo que das 3, a que tem a maior atividade antimicrobiana é a subfração A. E com base nisso, a indústria farmacêutica ela procura concentrar as maiores proporções exatamente dessa subfração A, que tem uma atividade melhor antimicrobiana. Dessa forma como ela é obtida naturalmente, a eritromicina básica, ela apresenta no mínimo 3 inconvenientes para a utilização como antibiótico. Primeiro, é um antibiótico que só pode ser utilizado por via oral. Por quê? É um antibiótico de baixíssima hidrossolubilidade. Qualquer antibiótico de uso parenteral, ele tem que ser solúvel em água, seja ele para administração parenteral ou administração parenteral endovenosa ou parenteral intramuscular. Ele tem que ser solúvel em água. Outra situação, é um antibiótico que tem grande instabilidade em meio ácido. Ele não consegue resistir em meio ácido. Então, isso aqui seria um antimicrobiano, se não fossem feitas algumas modificações, que só seria antibiótico até o esôfago. No momento em que ele caísse num ambiente extremamente ácido do estômago, ele seria completamente inativado. E outra característica que é importante para um antibiótico de utilização oral, principalmente se eu estou falando em criança, é que ele é um antibiótico, é uma droga que tem um sabor altamente desagradável. Então, é fácil para você chegar para um adulto e convencê-lo de que ele tem que tomar uma determinada droga, por que seja o sabor, por mais desagradável que seja essa ingestão, mas você não vai conseguir isso com uma criança. Então, já ficaria uma certa limitação para a utilização nesse público. Só que era uma droga que tinha um futuro promissor, a indústria conseguia observar que era uma droga promissora, certo? Que era uma droga que prometia bons resultados, e aí também precisamos nos recolocar no tempo em que essa droga foi descoberta, em 1952, início da década de 50, nós não tínhamos uma variedade muito grande de componentes antimicrobianos como nós temos hoje, então a indústria resolveu se esforçar um pouquinho mais para resolver esses problemas aqui, e ela conseguiu. Conseguiu isso fazendo a associação dessa eritromicina base com os chamados ácidos orgânicos, e aí ela passou a obter os chamados sais de eritromicina ou os ésteres de eritromicina. No Brasil, hoje em dia, praticamente a gente só tem o uso do estearato de eritromicina e do estolato de eritromicina. Já tiveram outras formas, inclusive, do uso de eritromicina por via parenteral intramuscular, mas foi abandonada porque surgiram drogas de ação melhor, e essa droga de uso por via intramuscular ela era extremamente irritante, causava muita dor. E aí você, com o surgimento de drogas alternativas melhores, essa droga foi abandonada. Hoje em dia só se usa a eritromicina ou por via oral, seja ele estearato ou estolato de eritromicina, ou por via tópico, com o uso da eritromicina básica, porque nenhum desses inconvenientes existe quando eu faço o uso tópico da eritromicina. Aqui, que nós acabamos de falar, no Brasil a gente só conhece o uso da eritromicina base para o uso tópico, o estolato ou o estearato de eritromicina. Com relação à farmacocinética,
A partir do momento que você associa a eritromicina base com os ácidos orgânicos, você vai ter uma maior estabilidade, uma estabilidade relativa em meio ácido, com destaque para o estolato, que tem uma estabilidade maior do que o estearato de eritromicina. É uma droga que tem uma absorção reduzida na presença de alimentos. A gente precisa lembrar que na hora que você administra um antibiótico desse tipo aqui, junto com o alimento, certo? Ele vai permanecer um tempo maior no estômago até que aquele bolo alimentar todo seja processado. E quanto mais tempo esse antibiótico permanecer no estômago do paciente, sob a ação dos ácidos estomacais, maior a proporção dele vai ser inativada. Então, é um antibiótico que você precisa falar com o seu paciente para que ele não seja administrado junto com alimentos. Se eu tenho um antibiótico de utilização única diária, isso não representa grande problema. Mas um antibiótico desse que precisa ser administrado a cada 6 ou 8 horas, isso pode trazer algum inconveniente e alteração nos hábitos diários do paciente. Tem uma excelente concentração intracelular. Todos os macrolídeos, de uma maneira geral, não são antibióticos de circulação. A partir do momento que ele cai na corrente sanguínea, rapidamente ele se concentra nos tecidos e os níveis circulatórios eles começam a decair. Eles apresentam níveis insatisfatórios no sistema nervoso central e níveis insatisfatórios no feto, em torno de 6 a 20%. Então, volto aqui a lembrar aquela situação do tamanho, certo, da molécula de macrolídeo, dos macrolídeos, certo? Então, aqui nós estamos falando de duas barreiras. A gente está falando da barreira hematoencefálica e estamos falando também da barreira placentária. E isso causa algum tipo de dificuldade em atravessar essas barreiras. Isso pode ser um demérito para um antibiótico, sim, quando eu queria que ele talvez estivesse penetrando ao nível do sistema nervoso central, ele não vai conseguir fazer isso, mas, por outro lado, isso pode ser um benefício, porque se eu não quiser que esse antibiótico determine níveis fetais, tá? Eu não corro nenhum risco de dano a esse feto. Então, eu tenho segurança de administrar um antibiótico desse numa gestante. A meia-vida sérica da eritromicina é de 1h30. Agora, o que justifica a sua utilização a cada 6 ou 8 horas é que ela tem uma permanência tecidual maior e ainda assim a concentração inibitória mínima é mantida por mais tempo que a meia-vida do antibiótico. Falando agora de eliminação, é uma droga que tem eliminação eminentemente biliar fecal. Praticamente toda ela é eliminada pela via biliar fecal, somente 2% com relação tem eliminação renal. Isso a gente precisa conhecer, porque com o paciente que queira administrar eritromicina, num paciente que, porventura, tem alguma nefropatia, tem um quadro de insuficiência renal, isso não vai fazer nenhuma diferença, porque o volume de eritromicina eliminado por essa via é desprezível. Então, é um antibiótico que pode perfeitamente ser eliminado pela via urinária, tá? Sem causar nenhum tipo de transtorno para o paciente. Ao contrário, se eu tenho um paciente que tem uma hepatopatia grave e sofre algum grau de insuficiência hepática, aqui eu preciso ter cuidados. Existem algumas fórmulas para você calcular, certo, a redução de dose da eritromicina para que ela possa ser administrada em pacientes que tenham um quadro de comprometimento hepático, de insuficiência hepática. Mas se a gente parar para pensar um pouquinho, qual situação hoje em dia, certo, seria obrigatório você administrar uma eritromicina num paciente hepatopata que você não puder substituí-la por outra droga? Então, isso, do ponto de vista prático, não tem valor. É muito mais fácil você trocar a eritromicina, substituir a eritromicina por outro antimicrobiano, do que você quebrar a cabeça com fórmulas para fazer um ajuste nesse paciente hepatopata. O espectro da eritromicina ele é considerado um espectro médio, um espectro tanto quanto modesto. Então, a gente poderia citar, com relação aos cocos, os cocos gram-positivos, Streptococcus, Staphylococcus, logicamente eu não estamos falando de Staphylococcus aureus. Age também sobre cocos gram-negativos, sobre as naissérias. Atuação sobre bacilos gram-positivos, os clostrídeos e corinobactéria. Lembrar que espectro é um fenômeno determinado in vitro, em laboratório. Em laboratório, eu posso me dar o luxo de fazer o que eu quiser. Agora, a gente precisa ter conhecimento e senso crítico para saber se eu posso transportar aquele espectro determinado laboratório para a minha prática
clínica. E aqui já está claro que algumas questões aqui, mesmo o antibiótico sendo ativo contra algumas formas bacterianas aqui, não tem nenhuma aplicação clínica. Ele age ainda sobre clamídia, micoplasma, hemófilos vaginalis, treponemas e entamoeba histolítica. Excepcional atividade sobre Bordetella pertussis, Corynebacterium diphtheria e Legionella pneumófila. Atividade irregular e um número crescente de cepas resistentes, não confere segurança na hora de você escolher para tratar um paciente que tem um processo inflamatório por hemófilos influenza, por Staphylococcus aureus, notadamente os Staphylococcus aureus meticilino resistentes e do Streptococcus pneumoniae, do pneumococo, que dos Streptococcus é o único que tem dado problema com relação à resistência antimicrobiana. Aquilo que a gente falou agora há pouco, né, com relação à sensibilidade, nem sempre sensibilidade, que é um fenômeno determinado no laboratório, se traduz em indicação clínica. Na hora que eu vou escolher um antimicrobiano, eu preciso botar vários fatores, certo, na balança para optar por um ou outro antimicrobiano. Para simplificar, a gente cita a questão da sensibilidade da bactéria àquele antimicrobiano, que é uma questão básica, os níveis teciduais determinados por esse antimicrobiano no local onde se encontra o processo de infecção e os efeitos adversos determinados, os efeitos colaterais adversos determinados por esse antimicrobiano. Eu posso ter um antimicrobiano excelente, mas que demande tantos efeitos colaterais sobre determinados pacientes que não se justifica a sua utilização. Mas falando especificamente da eritromicina, tá? A gente viu que no slide anterior ela tem uma atuação boa sobre meningococo e uma atuação boa sobre gonococo em laboratório. Agora, vamos ver se isso se transporta para utilização prática na clínica. Não se transporta, está claro. A gente viu que ela é um antibiótico que não ultrapassa a barreira hematoencefálica, logicamente não vai conseguir alcançar a bactéria, o meningococo, que tem uma predileção pelo sistema nervoso central, e sua concentração urinária é muito baixa, em torno de 5%. Logicamente, aqui também o paciente não vai se beneficiar se ele tiver com um quadro de uretrite gonocócica. Mas aí surge uma pergunta. Bom, foi falado que ele tem atuação, e aqui não só atuação, mas indicação clínica também, sobre micoplasma, sobre ureaplasma, que podem determinar as chamadas uretrites não gonocócicas. Mas aí a gente precisa atentar ao fato de que essas bactérias são bactérias intracelulares obrigatórias. E a forma que o antibiótico vai chegar não é pelo canal uretral, mas sim pela sua boa penetração intracelular. A eritromicina ela é um antibiótico que tem boas indicações nas infecções de vias aéreas superiores, notadamente nas amidalites bacterianas. Se a gente for lembrar que o agente causal, o agente causador mais frequente das amidalites bacterianas é o Streptococcus beta-hemolítico do grupo A, que é um antibiótico que continua tendo uma sensibilidade muito boa com relação aos macrolídeos, e particularmente aqui falando da eritromicina. Já começa a ter uma indicação muito menor quando eu estou falando de sinusite e de otite média. Porque aqui você começa, além de ter o Streptococcus, certo? Do grupo A, você começa a ter a possibilidade de pneumococo e hemófilos como agentes causais, que são bactérias que a gente acabou de ver, que a gente já viu, que tem um padrão de resistência crescente com relação ao uso da eritromicina. Nas infecções urogenitais, causadas por clamídia, micoplasma, granulomatis, o causador do granuloma inguinal, e o hemófilos do Cray, tá? São agentes que têm sensibilidade, mas são bactérias que são intracelulares obrigatórias, e a gente já citou mais à frente que a forma desse antibiótico atingir não é pela via uretral, mas sim pela sua alta concentração intracelular. Excelente indicação no tratamento da coqueluche, que é uma situação que tinha rareado, mas que voltou a se apresentar de algum tempo para cá, com um número crescente, notadamente em crianças de baixa idade. Tá? É o público que mais tem sido acometido com relação à coqueluche. A eritromicina,
ela perdeu o posto de droga de primeira escolha para tratamento da coqueluche para a azitromicina. Né? Foi falado, a justificativa que foi dada por alguns serviços era que a bordetela começou a ter padrão de resistência. O que eu tenho visto, e os colegas também têm acompanhado, isso não se observa. Mas existem algumas explicações que são plausíveis, o que fazem com que a eritromicina perca o posto de primeira escolha para a azitromicina. Uma delas é a comodidade posológica. A gente está falando aqui de um antimicrobiano que é administrado só uma vez ao dia, em detrimento de outro que é administrado 3 ou 4 vezes ao dia. E outra situação ligada ao público maior que é acometido hoje em dia por coqueluche é a possibilidade da eritromicina causar hipertrofia e estenose de piloro. Então, por isso, por essas duas situações, não pela questão da perda de sensibilidade, a eritromicina perdeu o posto para a azitromicina como droga de primeira linha para o tratamento da coqueluche. Na difteria, se eu fosse analisar unicamente a questão de sensibilidade, também seria. Então, a eritromicina tem uma ação excelente sobre o bacilo diftérico. Agora, existem alguns fatores que a gente precisa levar em conta. Muitas vezes, é um paciente que tem uma angina diftérica tão intensa que ele não permite a deglutição. E eu estou falando de um antibiótico de administração oral. Então, é impossível para um paciente como esse aqui, que tem essa angina violenta, né, praticamente fechando ali a cavidade da orofaringe do paciente, fazer deglutição de algum tipo de medicação. Tá? E outra coisa é que a gente está falando de um quadro clínico muitas vezes grave, de comprometimento, às vezes, de função miocárdica. Então, eu tenho, muitas vezes, que ter um antibiótico de atuação muito mais célere, muito mais rápida. Então, nos casos de difteria, que é a maior parte dos casos de gravidade, a eritromicina é preterida em favor de um beta-lactâmico de uso parenteral, normalmente a penicilina cristalina. Tá? Agora, ela continua tendo uma muito boa indicação para profilaxia dos comunicantes. Ela pode ser usada, hoje em dia isso praticamente está em desuso, em vista da quantidade de drogas que nós temos para a terapêutica da amebíase intestinal, de soluções que tenham preparações de solução no intestino grosso, mas isso é só para ilustrar, porque hoje em dia praticamente não se usa, ela não tem utilização e é difícil até achar algumas formas de apresentação da eritromicina para esse tipo de terapêutica. Ela pode atuar como alternativa à penicilina G no caso do tratamento da sífilis, naqueles pacientes que tenham, porventura, uma hipersensibilidade às penicilinas, e você pode lançar mão da eritromicina para tratamento. Agora, mais uma vez, precisa estar atento àquela informação que esse é um antibiótico que tem dificuldade de ultrapassar barreiras. Então, se eu estou falando da sífilis adquirida no adulto, no homem ou na mulher, se ele tem algum problema, eu posso usar ela como alternativa para tratamento. Agora, se eu estiver falando da gestante, tá, ela não pode ser encarada como uma alternativa, porque numa situação dessa de gestante, com sífilis, e se o concepto já tiver sido atingido, eu vou tratar a mãe e não vou tratar o concepto, porque a gente já viu, pelos fatores já relatados e explicitados, que esse é um tipo de antibiótico que não consegue ultrapassar a barreira placentária e determinar níveis terapêuticos no concepto. Então, por isso que hoje em dia essa droga está sendo preterida, certo, para tratamento nessa situação de sífilis gestacional pela ceftriaxona, que é um beta-lactâmico, que é uma cefalosporina de terceira geração e que atravessa a barreira e que não tem atuação deletéria sobre o concepto e que consegue, dessa forma, tratar o concepto e a mãe. Se a gente pudesse resumir numa frase, certo, uma boa indicação da eritromicina, ela seria a segunda escolha para a utilização oral naquelas bactérias sensíveis à penicilina G, nos pacientes que, por acaso, não possam utilizar a penicilina G devido a fatores alérgicos. Efeito adverso, é uma droga normalmente bem tolerada, ela é desprovida, na grande maioria dos pacientes que o utilizam, de efeitos tóxicos. Tem sido descritos uma capacidade ototóxica com hipoacusia transitória,
diferente do que a gente observa com algumas outras drogas, como os aminoglicosídeos, e agora isso só é observado em doses muito acima das usuais, então não tem importância do ponto de vista clínico. A gente tem que pensar como uma droga desprovida de efeitos tóxicos. A maioria dos efeitos deletérios da eritromicina está ligada ao aparelho digestivo, onde ela pode causar epigastralgia, náuseas, vômitos, diarreia. Lembrar que a diarreia aqui se deve a um fator de irritação química da mucosa do intestino, e não por supressão da flora usual do intestino, que apareça, que propicia abertura para uma flora que não seja usual e que causa um processo de desbacteriose. Não se observa isso com a eritromicina porque ela não tem nenhuma utilização sobre a flora coli-intestinal. Possibilidade, quando do uso do estolato, de icterícia colestática, essa é uma possibilidade existente, só sobre o estolato, não se observa isso com relação ao estearato. Então, o problema não é a eritromicina, é o sal ao qual ele se encontra ligado. A posologia para crianças é de 30 a 40 miligramas por quilo dia. Para o adulto, é uma posologia padrão de 1 a 2 gramas por dia. Essa posologia, essa concentração é fracionada em 4 tomadas e no estolato, em situações que não demandem grande urgência, grande gravidade, que é a maior parte das situações que hoje em dia a gente vai utilizar a eritromicina. Como ele tem um nível de absorção maior, você pode estender essa utilização não a 4, mas a 3 tomadas, quando eu estiver fazendo uso do estolato. Bom, passemos para a segunda droga da família dos macrolídeos, que é a espiramicina. Ela foi isolada em culturas do Streptomyces ambiofacens. Ela veio 2 anos depois da eritromicina, em 1954. Com relação à farmacocinética, espectro antimicrobiano, ela é muito semelhante à eritromicina. Então, era um antibiótico que praticamente iria cair também em desuso se não fossem algumas poucas características dela que fazem com que ela permaneça hoje em utilização como sendo uma droga praticamente para uma única indicação. E essas características são essas aqui. Ela tem uma excelente atuação sobre o Toxoplasma gondii, muito melhor do que a eritromicina. Ela apresenta uma boa distribuição por vários lípidos e tecidos. Agora, uma particularidade, ela tem uma altíssima concentração em tecido placentário, embora ela não consiga ultrapassá-lo. Ela se concentra grandemente na placenta e aí permanece. Hoje as indicações seriam as mesmas da eritromicina, mas na prática ela funciona como ela é utilizada como alternativa para o tratamento da toxoplasmose linfoglandular, embora a sua praticamente única indicação hoje em dia seja no uso da toxoplasmose aguda na gestante, somada a essas duas características que nós acabamos de falar. Excelente atuação sobre o Toxoplasma gondii e uma alta concentração em tecido placentário. A gente sabe que a toxoplasmose, né, congênita, ela pode trazer repercussões muito graves, então você precisa atuar de forma muito enérgica para evitar que esse conceito seja atingido e seja cometido dessas graves complicações que a gente está vendo aqui, que advém da toxoplasmose do conceito, do bebê. A posologia da espiramicina, criança de 50 a 100 mg por quilo dia, adulto de 2 a 3 gramas por dia. Você vai fazer esse fracionamento da mesma forma que a eritromicina. E se eu for utilizar para toxoplasmose adquirida, eu vou utilizar por um período de 3 a 6 semanas, mas a maior parte da indicação hoje em dia que a gente viu é para toxoplasmose na grávida, onde eu vou utilizar durante todo o período de gestação, porque ela vai funcionar como uma espécie de barreira ali na placenta, impedindo que o toxoplasma ultrapasse essa placenta e chegue até o concepto. O próximo antibiótico da família que a gente vai abordar é a claritromicina. Ele é um macrolídeo semissintético, ele é derivado da eritromicina, ele foi lançado no mercado no ano de 1984, tá? Ele tem um espectro de tudo que a gente já falou com relação à eritromicina, tá? Acrescente aqui uma atividade sobre estafilococcus, clamídia, micoplasma pneumoniae, legionella pneumófila, com uma potência maior que a eritromicina. Ele passa a ter uma atividade regular
sobre o Haemophilus influenzae e o pneumococo, o que já confere alguma segurança na terapêutica de processos infecciosos causados por esses dois agentes. Atividade ainda sobre Toxoplasma gondii, Mycobacterium lepra e Mycobacterium avium, ou seja, a micobactéria típica. Ele não atua sobre Mycobacterium tuberculose. Atua sobre Helicobacter pylori, talvez aqui uma das mais lembradas indicações da claritromicina. É um antibiótico que tem uma farmacocinética bem mais favorável, se a gente compara com relação à eritromicina. Ele é um antibiótico ácido estável, ele pode ser usado por via oral e existem apresentações para utilização por via parenteral, talvez aqui uma excelente indicação, no caso da difteria grave, em detrimento das penicilinas naturais, porque ele tem uma atuação mais eficaz sobre o agente causador da difteria do que as penicilinas naturais. Boa distribuição tissular, com destaque para pulmões, rins, fígado, mucosa nasal e amígdalas. Tudo que a gente já viu e já falou com relação à eliminação dos macrolídeos e o que a gente vai ver daqui para frente ainda com relação à eliminação dos macrolídeos que iremos abordar mais à frente, o único que tem um comportamento diferente é a claritromicina. Todos os outros macrolídeos têm a eliminação biliar fecal. O único que tem a eliminação eminentemente renal é a claritromicina. Então, aquela situação que a gente falou do hepatopata e do nefropata, aqui se inverte. Eu posso fazer claritromicina com segurança no paciente que tenha problemas hepáticos, insuficiência hepática, agora não posso fazer com segurança no paciente que tenha insuficiência renal. Então, tudo com relação ao que a gente já falou, o único diferente é a claritromicina e aqui a gente inverte a via de eliminação desse antibiótico. Indicações. Tem boa indicação nas infecções respiratórias altas, tem muito boa indicação nas infecções respiratórias baixas, pneumonias, incluindo as causadas por agentes atípicos. Micoplasma, clamídia, são agentes que respondem bem à claritromicina. As infecções dermatológicas, desde as infecções mais superficiais de pele, como o impetigo, passa onde você, na maior parte dos casos, você vai ter aqui o Streptococcus, que tem uma capacidade invasiva bem menor do que o Staphylococcus, mas ele também, como tem uma atuação mais segura em relação ao Staphylococcus, ele é uma droga que pode ser usada para tratamento de infecções mais profundas, onde o agente causal aqui, você vai suspeitar com muito mais, você vai ter uma suspeita bem maior do envolvimento do Staphylococcus. É uma droga alternativa ao tratamento primordial com sulfaperimetamina para toxoplasmose cerebral. Sulfaperimetamina continua sendo a droga do tratamento de escolha, associação dessas duas drogas, que atuam sobre a inibição dos folatos. Mas numa impossibilidade de usar esse esquema primordial, você pode lançar mão de uma droga alternativa, que seria a claritromicina. Possibilidade de utilização no tratamento da lepra. Também não é droga de escolha, ela pode funcionar como alternativa no caso de falência ou intolerância aos esquemas mais tradicionais e usuais. Bom, e aqui está uma das mais lembradas indicações da claritromicina, que é na erradicação do Helicobacter pylori. Está muito associado a gastrite, carcinoma gástrico e outras situações. O esquema utilizado seria um inibidor da bomba de prótons em dose plena, seja ele desde o inicial, desde o omeprazol até as formulações mais recentes. E aí você vai fazer a associação de amoxicilina, 1 grama, e claritromicina, 500 miligramas. Dessa forma aqui, esses dois antibióticos, essa posologia, administrada 2 vezes ao dia durante 14 dias. Naqueles pacientes que, porventura, tenham intolerância, alergia às penicilinas, você vai trocar a amoxicilina pela levofloxacino. Lembrando aqui, por isso o asterisco, que o levofloxacino não precisa ser administrado 2 vezes ao dia. Você vai fazer ele só 1 vez ao dia e a claritromicina, 500 miligramas, 2 vezes ao dia, os dois pelo mesmo período de 14 dias. Posologia. Para criança, você vai fazer 15 miligramas por quilo dia, em 2 tomadas, fracionado em 2 vezes. E para adulto, você pode começar com 250 miligramas a cada 12 horas,
certo? E 500 miligramas a cada 12 horas em situação que demandar uma gravidade maior, onde você queira níveis mais altos, mais elevados do antimicrobiano. Só lembrando e reforçando que existe a apresentação oral e endovenosa desse tipo de antibiótico. Ela pode ser usada para tratamento, profilaxia primária, certo? Do Mycobacterium avium, estamos falando aqui de pacientes soropositivos, acometidos de HIV. Então, na profilaxia primária para o Mycobacterium avium, você vai levar em consideração o nível de células T CD4. Quando esse nível for menor que 50 células por milímetro cúbico, você já inicia claritromicina na posologia de 2 vezes ao dia. O paciente, quando ele tiver boa resposta ao TARV, com manutenção de células CD4 maior que 100, né, por mais de 3 meses, você pode suspender a profilaxia primária. No momento em que a célula CD4 voltar a baixar de 50, você reintroduz e segue o mesmo esquema anterior. Como profilaxia secundária, ou seja, o paciente já teve um quadro, você quer fazer prevenção de recorrência, você vai usar a claritromicina, só que o esquema aqui vai modificar-se, que você vai fazer a posologia de 500 miligramas 2 vezes ao dia, associado com o etambutol, 15 miligramas por quilo dia, numa dose máxima de 1,2 gramas por dia. Esse tratamento, na profilaxia secundária, vai ser mantido por um período de 1 ano. Né? Na ausência de sintomas, depois de 1 ano, e com o linfócito T CD4 maior que 100, certo? Você mantém essa aplicação por mais 6 meses. E aí você pode voltar a reintroduzir o esquema a partir do momento que esse paciente tiver uma queda do linfócito T menor que 100. Bom, passemos para a azitromicina, que é mais um membro dos macrolídeos, que surgiu em 1986. Ela tem uma íntima relação química com a eritromicina, praticamente só difere pela presença desse átomozinho de nitrogênio aqui no anel lactâneo. Isso mudou completamente o comportamento do antibiótico, tanto que alguns estudiosos querem classificar a azitromicina como sendo um subgrupo ou um novo grupo de antimicrobianos, sendo o grupo dos azalídeos. Mas, classicamente, a gente conhece a azitromicina como ainda pertencente ao grupo dos macrolídeos. Você tem, isso propiciou uma alteração, essa alteração molecular propiciou uma ampliação de espectro e uma maior penetração tecidual do antimicrobiano. O mecanismo de ação é o mesmo, é um antibiótico bacteriostático de atuação sobre a síntese proteica, ele inibe a síntese proteica, sobre a mesma subunidade 50S do ribossomo. Ela tem uma grande estabilidade em meio ácido, porém, não deve ser administrada junto com alimentos, porque a presença de alimentos reduz a biodisponibilidade do antimicrobiano em 50%. A droga não é inativada, porém ela não é absorvida. Há uma perda de 50% na absorção. Mas aí a gente já citou anteriormente, quando você tem um antimicrobiano que é administrado unicamente 1 vez ao dia, isso não é um grande problema para você fazer um jogo de horas ali com relação à alimentação. É só você orientar o seu paciente que tome o antimicrobiano 1 hora antes ou 2 horas depois da alimentação e você não terá nenhum problema com relação à absorção ou perda de absorção dessa droga. A concentração tecidual da azitromicina é 50 vezes maior que a concentração sérica. Então, tendo o mesmo comportamento que a gente já viu com relação aos demais macrolídeos, não é um antibiótico de circulação. Isso é um antibiótico tecidual. Agora, não determina níveis satisfatórios em líquido cefalorraquidiano. A meia-vida sérica é de 14 a 20 horas. Agora, a meia-vida tecidual é de 60 horas. Então, há, mais uma vez aqui, a comprovação de que nós estamos diante de um antibiótico de altíssima concentração tecidual. E essa combinação de horas, vamos dizer, de permanência de meia-vida sérica tecidual propicia a possibilidade de utilização desse antimicrobiano somente 1 vez ao dia. Uma posologia altamente confortável para o paciente. É uma droga pouco metabolizada, então eu já tenho aqui a indicação de que não há importância, não há problema em fazer esse tipo de antibiótico em um paciente que tenha algum grau de comprometimento do funcionamento hepático e tem eliminação biliar. Ela tem outra característica que é muito interessante,
que é uma concentração no interior dos macrófagos, dos fagócitos. Tá? Então, ela pega meio que uma carona com os fagócitos para o local, para o cerne do processo infeccioso, e aí você tem, certo, uma dupla atuação, seja dos fagócitos, seja pela presença do antimicrobiano no combate a essa situação, a esse processo infeccioso localizado. Com relação ao espectro, a gente destaca bactérias gram-positivas, e aí a gente passa a fazer o destaque sobre Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, notadamente eu estou deixando de fora os Staphylococcus aureus meticilino resistente, que tem um padrão de resistência a múltiplos antibióticos, incluindo esse tipo de antibiótico aqui, que é a eritromicina. Atuação muito boa sobre Streptococcus viridans, Streptococcus pyogenes, passa a ter uma atuação bem melhor do que a eritromicina sobre o pneumococo, o que já confere alguma segurança na terapêutica de processos infecciosos causados por esse agente bacteriano. Boa atuação sobre Corynebacterium diphtheriae e atuação sobre Listeria. Agora, um destaque. Se eu estiver falando unicamente da questão de sensibilidade, né, essas formas bacterianas aqui, elas são bem mais sensíveis à eritromicina. Agora, precisamos lembrar do comportamento farmacológico, né, do macrolide, especificamente aqui falando com relação à difteria, que a gente viu qual é o inconveniente da utilização da eritromicina e a escolha pela utilização da azitromicina. Com relação às bactérias gram-negativas, tem uma atuação de 2 a 8 vezes maior que a eritromicina, confere maior segurança na terapêutica das infecções causadas por Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis, Vibrio cholerae, Shigella. Atua ainda sobre Bordetella pertussis, está aqui a indicação dela, como sendo droga hoje, escolha para tratamento da coqueluche, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma, Treponema pálido, Toxoplasma gondii, droga alternativa sobre a pneumonia gravíssima causada por esse fungo, Pneumocystis gyrovese, não é droga de escolha, mas ela pode ser utilizada, Cryptosporídeo e possibilidade de atuação sobre o Mycobacterium avium complex, que são as micobactérias atípicas. As indicações, nas infecções de pele, desde as infecções mais superficiais, onde já falamos que o agente mais envolvido é o Streptococcus, até aquelas infecções mais profundas, onde você tem uma suspeição maior do envolvimento pelo Staphylococcus. Nas infecções urogenitais, né, na uretrite, na cervicite, a abordagem empírica era feita com 1 grama de azitromicina e ciprofloxacino. Vocês perceberam que eu falei que era feito, porque desde 2017 saiu uma nota técnica devido ao crescente número de resistência da Neisseria gonorreia com relação a ciprofloxacino, essa foi retirada e hoje em dia se usa na terapêutica empírica dessa situação, da descarga uretral e da descarga cervical, a terapia combinada com ceftriaxona, 500 mg intramuscular, associada a 1 grama oral em dose única de azitromicina. Ela pode ser usada como alternativa com relação ao tratamento da sífilis adquirida, tem as mesmas restrições do uso do tratamento da sífilis gestacional. Ela pode ser usada também no cancro mole. Nas infecções respiratórias, muito boa indicação em amidalites, tem indicações ainda em sinusites, otites e faringites. Possibilidade de atuação nas pneumonias comunitária e nas exacerbações de bronquite crônica. Ela pode ser usada, inclusive, como monoterapia em ambulatório. Logicamente, quando você vai tratar um paciente acometido de pneumonia, existem pneumonias e pneumonias. Então, você precisa avaliar critérios clínicos do paciente acometido por pneumonia. Se você pega um paciente de mais idade, com fatores de comorbidade associados aí, você vai lançar mão, mesmo que a nível de ambulatórios, de outros antimicrobianos que têm uma resposta muito mais segura do que a própria azitromicina. Mas se você pega uma pneumonia num paciente jovem, sem fatores de comorbidade e sem grande gravidade, você pode lançar mão da azitromicina para tratar e acompanhar esse paciente a nível de ambulatório. Como profilaxia primária para o Mycobacterium avium, a azitromicina, o padrão de utilização de profilaxia primária, novamente aqui, é o nível da célula TCD4. Quando esse nível cai abaixo de 50,
você vai utilizar a azitromicina profilática. Normalmente não se faz 1,2 gramas, se faz 1,5 gramas por semana, com administração em dias alternados, às segundas, quartas e sextas-feiras. A partir do momento que o paciente passa a ter boa resposta à terapia antirretroviral, a manutenção de CD4 maior que 100 por mais de 3 meses, você interrompe a terapêutica profilática primária. Reintroduz no momento em que esse nível de CD4 baixar de 50. Para profilaxia secundária, o esquema muda também. Você vai usar a azitromicina não mais 3 doses semanais. Você vai usar diariamente 500 miligramas, associada ao etambutol, na posologia máxima de 1 grama e 200 miligramas. O tratamento também vai ser mantido por 1 ano, né? Na ausência de sintomas, e depois de 1 ano, na ausência de sintomas e CD4 maior que 100, né? Você mantém por mais 6 meses, e se as condições se mantiverem, você suspende. A partir do momento que esse nível de CD4 do paciente baixa de 100, você volta a reintroduzir o esquema. A posologia é altamente cômoda. Em criança, você vai fazer 10 miligramas por quilo dia, em 3 dias, para a maioria das situações. Para o adulto, você vai fazer 500 miligramas, dose diária, também por 3 dias. Vale lembrar que essa administração de 3 dias confere níveis terapêuticos de 10 dias. Então, a gente precisa explicitar isso para o nosso doente, porque eu começo a tratar um amidalítico, por exemplo, com azitromicina, depois do 3º dia, esse paciente não vai estar curado, ele tende a estar melhorado. Mas como o tratamento se encerrou, o que vai passar na cabeça dele é que a droga não serviu. Então, a gente precisa orientar e explicar ao paciente que, apesar de você não estar mais administrando antibiótico a partir do 3º dia, esse antibiótico, por ter altíssima concentração tecidual, ele vai permanecer atuando por mais 7 dias, num total de 10 dias. Como toda regra, boa regra tem exceção, a gente tem algumas exceções aqui em que você prolonga o tratamento. Sinusites e otites são localidades, às vezes, de acesso difícil para boa parte dos antimicrobianos, e aqui você precisa estender um pouco mais o uso por 5 dias, não mais por 3 dias da azitromicina, que não é nenhum demérito, porque se eu estiver falando de um beta-lactame, por exemplo, amoxicilina com clavulanato, que em outras situações eu abordo com 7 a 10 dias, se eu for abordar uma sinusite, uma otite, normalmente eu vou estender esse prazo de amoxicilina com clavulanato, não 10, mas 14 dias. Nas pneumonias comunitárias, também a boa regra manda que você faça a administração de pelo menos 5 a 7 dias do antimicrobiano. Na doença inflamatória pélvica, se você quiser pegar clamídia, micoplasma, que são agentes que normalmente estão associados, você vai estender um pouco mais, certo? É uma patologia de uma gravidade considerável. Na maior parte dos casos, as pacientes são internadas e você deve iniciar com a administração endovenosa do antimicrobiano e a partir do momento que o paciente melhora, aí você pode passar para a administração oral, que vão se manter entre 7 e 10 dias de utilização. A diritromicina, os chamados, os mais novos, né? Os novíssimos, macrolídeos, é um macrolídeo que surgiu em 1996, ele é muito semelhante à azitromicina, atinge níveis elevados em concentração nos tecidos, 20% a 30% maior que a concentração sérica. O mecanismo de ação é o mesmo de todo o grupo restante. A ingestão de alimentos, aqui ao contrário, ela é benéfica. Se você administra o jejum, a droga em jejum, o paciente vai ter um decréscimo de absorção de 33%. Então, são fatores que eu preciso estar atento. Ao contrário do que a gente observou na azitromicina lá atrás, aqui a presença de alimentos favorece a absorção desse tipo de antibiótico. Ele tem uma rápida absorção intestinal, sofre hidrólise, é liberado o seu metabólito ativo, que é a eritromicilamina, e ele tem uma meia-vida, certo, de 30 a 50 horas. O seu espectro é muito semelhante à azitromicina, está indicado para amidalites, faringites, sinusites, pneumonias, bronquites e infecções mucocutâneas. A posologia para adultos e crianças maior de 12 anos, isso é um fator limitante. Lembrar que estamos diante de uma droga que não tem o mesmo tempo e, logicamente, a mesma segurança
que é a azitromicina. Então, existe esse fator de limitação. À medida que essa experiência for sendo adquirida e for sendo observado que não existem problemas maiores com relação à administração dessa droga, certamente ela vai ser liberada para um público de uma faixa etária menor, mas, por enquanto, existe essa limitação de 12 anos. A utilização é de 500 mg dose única diária, de 7 a 14 dias. A apresentação comercial é o Dinabac. A teletromicina é um derivado semissintético da eritromicina A, certo? Onde é acrescido um radical keto. Ela foi liberada e aprovada para uso pelo FDA em 2004. É o primeiro representante, aqui sim, de um novo subgrupo, que é o grupo dos cetolídeos, ou ketolídeos. Ela tem uma estrutura química muito semelhante à eritromicina, modificações no anel nas posições 1, 3, 11 e 12. Isso levou a ampliação do espectro. É um antibiótico ácido estável. O mecanismo de ação da teletromicina é igual a todos os macrolídeos, ou seja, é um antibiótico bacteriostático por inibir a síntese proteica e também tem um efeito benéfico, que é a sua atividade pós-antibiótica. O antibiótico se distribui amplamente por vários líquidos e tecidos no organismo, sofre pequena metabolização hepática, a eliminação é do mesmo padrão que nós temos, é biliar fecal pelas fezes e de urina, a maior parte em atividade, no caso da urina, menos de 20% é a eliminação urinária. O espectro é semelhante ao da azitromicina, agora destacando a sua excelente atuação sobre o pneumococo. A questão aqui é que o pneumococo é tão sensível a essa droga, certo? A teletromicina, que ela muda o perfil de atuação do antimicrobiano. Ele deixa de ser bacteriostático, ante ao pneumococo e se torna bactericida sem a necessidade de aumento de dose e consequente aumento de efeitos adversos colaterais. Mas especificamente falando do pneumococo. Sobre todas as outras formas bacterianas ao qual o antibiótico atua, ele continua tendo efeito bacteriostático. Além dos efeitos colaterais já conhecidos, existem algumas possibilidades, algumas situações de efeitos colaterais de um potencial de gravidade muito maior. Os pacientes portadores de miastenia graves, ele piora essa situação. Inclusive, já há relato de um caso de um paciente acometido por miastenias graves que fez uso do antibiótico e foi a óbito devido à insuficiência respiratória e foi causadores de alguns casos, há relatos de casos de hepatopatias graves, inclusive com necessidade de transplante hepático, o que levou à restrição do uso desse antibiótico nos Estados Unidos. Indicações: infecções respiratórias, amidalite, sinusite, faringite e pneumonias. Essas são as indicações liberadas para utilização aqui no Brasil, que, a meu ver, não justifica você utilizar um antibiótico com potencial de efeito adverso importante como esse, como a gente acabou de ver, para você tratar uma amidalite, uma sinusite ou uma faringite, quando você tem outras alternativas, tão boa quanto, e sem os efeitos adversos potencialmente graves que a teletromicina pode vir a causar. Nos Estados Unidos, a única indicação que permanece é no tratamento das pneumonias, notadamente aquelas graves causadas pelo pneumococo, com perfil de multiresistência, hemófilos influenza e ainda nas pneumonias atípicas causadas pela clamídia, pneumonia e micoplasma pneumonia, notadamente naqueles pacientes dotados de comorbidade que vão cursar com uma gravidade maior dessa pneumonia. E ainda existe o fator de restrição que não pode ser usado em pacientes menores de 18 anos. Essa é a apresentação comercial do laboratório Sanofi Aventis, é o CATEC. Só que quando a gente começa a olhar nessa corrida entre a resistência bacteriana e os novos antimicrobianos que vão surgindo, a gente está sempre atrás. Essa corrida a gente está sempre perdendo, a gente está sempre um passo atrás das bactérias. Isso faz com que a gente tenha a necessidade do desenvolvimento de novas armas antimicrobianas para fazer frente a essas bactérias com perfil de resistência cada vez mais alargado. Tá? A resistência bacteriana é um problema em constante evolução. O surgimento de cepas de streptococo, de pneumococo, resistente ao próprio macrolídeo, tá? Ou seja, a teletromicina, que é um dos últimos macrolídeos, o último macrolídeo a ser lançado, já se tem alguns pneumococos com perfil de resistência.
a esse último dos macroorganismos lançados. Isso faz com que a indústria farmacêutica seja instada cada vez mais a desenvolver novas armas antibacterianas, antimicrobianas. Em 2008, o FDA, certo? E a Sociedade Americana de Doenças Infecciosas solicitaram a obtenção de novos agentes para tratamento das pneumonias. E aí um agente que está em processo de desenvolvimento, esperando licenciamento para ser lançado, certo? É a solitromicina, que é o novo fluoroquitolídeo em fase de desenvolvimento, certo? E ele está indicado para tratamento de infecções causadas por bactérias do estilo, do naipe do Staphylococcus aureus, inclusive daquelas com perfil de resistência intermediária aos glicopeptídeos e também com perfil de resistência total a esses mesmos glicopeptídeos. Então, estamos falando de Staphylococcus que tem resistência intermediária à vancomicina, a teicoplanin e até também resistência total a esses dois antimicrobianos. Pneumococo com perfil de multiresistência, hemófilos influenza, e também ele tem atuação sobre bactérias atípicas, como micoplasma, clamídia e legionela. Menor incidência de efeitos colaterais. Na teletromicina, o que causa esses efeitos colaterais é a fração pirimidina, que vai determinar a possibilidade de hepatotoxicidade, distúrbios visuais e causar miastenias graves. Nesse grupo da solitromicina, não existe essa fração pirimidina. Então, esses efeitos adversos aqui observados não vão ser encontrados quando essa droga for liberada para utilização. E aqui a gente encerra a aula, deixa vocês com essa linda imagem da Praia de Japaratinga e agradecendo a vocês pela audiência. Agora, porque o Sanaflix veio para mudar o jeito como você estuda medicina e mudar para melhor. Primeiro, você pode confiar na gente. Nós somos o maior projeto de educação médica do Brasil. E não é só porque temos estudantes em todos os estados brasileiros e em 10 países no mundo. Nem porque tem estudantes de medicina em mais de 300 faculdades do Brasil usando o Sanaflix. É porque temos uma equipe de mais de 150 pessoas trabalhando para melhorar a qualidade do seu estudo e a maneira como ele chega até você. Nós nascemos da vontade de revolucionar a maneira como você tem acesso à educação médica. A gente acredita que o valor que você dá para a oportunidade de estudar com a gente é o investimento no profissional médico que você vai conseguir ser. Por isso, é importante que você possa acessar a gente de onde estiver. Por exemplo, se você precisa usar o Sanaflix além do desktop, desenvolvemos o nosso aplicativo. Assim você pode otimizar seu tempo aproveitando o nosso material de qualquer lugar e com o mesmo conteúdo. Afinal, quem estuda com a gente sabe bem o que a gente tem de bom. São mais de 700 resumos para você fixar o que aprendeu, 300 fluxogramas para te ajudar a conectar os assuntos, 700 mapas mentais para estudar de forma ativa e, claro, mais de 1.600 videoaulas para assistir quantas vezes quiser. 4,5 de 5 é a nota geral das aulas por nossos estudantes. Elas são dinâmicas e objetivas e estão sempre melhores. Temos uma preocupação especial em aperfeiçoar a metodologia e a didática da nossa equipe de professores padrão USP. Eu acredito no Sanaflix e eu invisto meu tempo na preparação das aulas porque eu lembro de mim. Quando eu estava no 4º ano, eu tinha a disciplina da reumatologia que era muito difícil, eu quase bombei. Eu fico pensando, se eu tivesse a Aline para me explicar artrite reumatoide, com certeza aquela prova teria sido bem mais fácil. Quando eu comecei a entrar na área do ensino, eu ficava maravilhado, velho, eu consigo impactar positivamente na vida de diversas pessoas de uma vez só. O número de pessoas que eu estou impactando, velho, que eu estou ensinando e capacitando eles para que eles vão e na extremidade lá possam ajudar as pessoas e melhorar, sabe? E fazer um atendimento adequado, fazer um atendimento bem feito. Isso é sensacional, velho. Isso é muito reconfortante. Estudar medicina não pode ser caro, tem que ser fácil. Aproveite nossos planos e assine agora. A partir de R$19,50 por mês você pode ter acesso a todo o conteúdo sem restrições. E se você ficou ainda na dúvida e quer fazer um teste, fique à vontade. Experimente o Sanaflix por 7 dias agora.